Então, continuando, tá, da questão do planejamento, a gente começou logicamente com a admissão do meu paciente, logicamente o fluxo de visitante e paciente e logicamente funcionário, tá? A UTI ele tem um limite, tá? Tem UTI que tem 10 leitos, tem UTI que tem 15 leitos, tá? Então, o fluxo também de visitante, funcionário e paciente determina logicamente quanto que eu tenho. Por exemplo, como a gente está vivendo hoje uma pandemia, as UTIs estão lotadas, a capacidade, não é? Então a UTI está cheia. Raramente a UTI fica toda cheia, raramente não, todas as vezes a UTI fica cheia. Tá? A UTI ela serve para tudo, como eu já tinha falado, tá? Por uma cirurgia cardíaca, às vezes meu paciente bateu a cabeça, teve um traumatismo ou um AVE, vai ficar na UTI. Se recuperando, vai para o quarto, libera a vaga, tá? Mas a admissão do meu paciente, logicamente, depende logicamente do fluxo tanto dos meus funcionários, tanto logicamente dos meus visitantes e se tiver vaga também na UTI, né? Então, instalação logicamente de área de apoio, tá? Na UTI, antigamente, hoje nem tantos, tá? No particular ainda existe. Tem uma salinha de apoio, tá? Que é para visita. Hoje em dia já tiraram, tá? Hoje em dia muitos não tem, tá? Mas outros ainda tem, tá? Logicamente, proporcionar condições, tá, de internar o paciente crítico em ambiente individual, tá, ou coletivo. Na verdade, a UTI ela é coletivo, tá? Ela é totalmente coletivo. O que tem a diferença são as cortinas, tá? Que ali eles ficam. Então, quando a visita chega, eles podem fechar para logicamente ficar um pouco à vontade com o paciente, mas a gente não permite muitas vezes, tá? Porque às vezes a gente precisa logicamente ficar de olho no paciente, tá? O posto de enfermagem, né? Prestar apoio diagnóstico, tá? Então a gente tem isso aqui, laboratório que ajuda, né? Imagem, tá? Então a gente tem tudo isso daqui. Tá? Manter logicamente as condições de monitoramento, tá? E assistência respiratória contínua, tá? Que a gente precisa verificar, principalmente pacientes que estão rebaixados e pacientes intubados, tá? Que a gente precisa prestar assistência logicamente nutricional, isso logicamente junto com a nutricionista, tá? Todo paciente, tá? Ou ele tá com uma sonda, tá? Nasointeral, que mudou agora, catéter nasointeral, que é ou por bomba de fusão, tá? Ou logicamente uma dieta líquida que ela vai passar. Então, quem vai, logicamente, decidir isso é o nutricionista, tá? Mas a maioria das vezes é bomba de fusão. E, logicamente, os medicamentos, todos os medicamentos que a gente vai dar na UTI é bomba de fusão, tá? Depois eu vou explicar por quê, mas é muito importante, tá? Manter o paciente com morte, com morte cefálica, tá? Nas condições que permita a retirada do órgão, tá? Então a gente vai manter esse paciente, tá, vivo, tá? Apesar que ele não tem estímulo, mas a gente vai manter ele vivo, tá? Até a retirada dos órgãos. Então, esse paciente não pode ter muitas lesões e fazer tudo que a gente precisa fazer com ele, tá? Não é porque ele teve um atestado de óbito já, que é a questão que teve uma morte cefálica, que a gente não vai cuidar dele. E é uma coisa muito importante. A morte cefálica, a gente vai falar muito sobre, tá, esse assunto na UTI, tá? A história, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a história, tá, da terapia intensiva, tá? Deixa eu só pegar aqui. Tá.
O conceito de terapia intensiva, tá? Ele foi estabelecido, logicamente, na Guerra da Crimeia, tá? No ano de 1854, através de quem? Florence Nightingale, tá? Quando vocês tiveram fundamentos, a professora deve ter falado isso. Todo o conceito de hospital que a gente tem hoje é o conceito por conta de Florence Nightingale. Logicamente que hoje temos hospitais modernos, né? Temos logicamente várias coisas diferentes, mas foi por conta dela, tá? Então assim, todo hospital sempre tem que ter um enfermeiro, tá? Para que ele comande e que ele faça, né, toda a questão do hospital. Então é o enfermeiro que fala, olha, esse chão vai ser borrachado, ele vai montando logicamente o hospital juntamente com os médicos, tá? Mas isso porque a Florence Nightingale, né, adquiriu todo esse conhecimento que a gente tem hoje, tá? E lembrando que esse ano, infelizmente não deu pra gente comemorar, completou logicamente 200 anos de reinado da Florence Nightingale, tá? Qual foi o conceito naquela época, que é até hoje, tá? É que ela separou homens e mulheres, tá? Adultos e crianças graves, tá? E logicamente não graves. Estabeleceu logicamente vigilância contínua 24 horas, tá? Lembra daquela ronda, tá, que a enfermagem faz? Existe até hoje, tá? Essa ronda também, tá? Dia e noite, tá? Então ainda continua, tá? Conhecida como a Dama da Lâmpada, tá? A Dama da Lâmpada, gente, isso daqui é um pouquinho forçado, tá? A Florence Nightingale não andava com lâmpada, tá? Era um lampião, tá? Então, assim, lâmpada naquela época nem existia, mas enfim, né? Colocaram o símbolo como, né, como uma lâmpada e ficou, tá? Que logicamente ela ia andando, tá, com a sua lamparina, ó, tá vendo, ó, lamparina, tá? Eu não sei porque colocaram dama da lâmpada, mas enfim, tá? Para que você tivesse logicamente uma assistência de enfermagem 24 horas. Então ela criou tudo isso, tá? Então assim, a criação da primeira UTI, tá, que ocorreu nos Estados Unidos, tá, em Boston, através do médico, tá, neurocirurgião, tá, Walter, tá, no ano de 1927, tá, eu ia falar 1972, tá, não, é 1927, tá, foram criados logicamente 3 leitos, tá, de neuropediátrico pós-cirúrgico. Tá vendo que interessante? Ó, todo esse conceito só foi possível por conta de uma mulher. Tá vendo? Por que estudar enfermagem? Estudar enfermagem é muito além do que você cuidar do paciente, tá? Então as pessoas, os médicos, falam porque não fez medicina, porque a gente faz o que eles nunca vão fazer na vida, que é estar com o paciente na hora da vida, tá? Durante ela e na morte. O médico ele não fica. Por isso que a enfermagem é muito além da medicina, tá? A enfermagem é apoio, a enfermagem é logicamente um ombro amigo, a enfermagem é psicólogo, a enfermagem é nutricionista, a enfermagem é todos os conceitos aonde ninguém faz o que a enfermagem faz, por conta dessa mulher, tá? Então assim, ela é muito respeitada. Então, gente, não abaixa a cabeça para médico, não abaixa a cabeça para ninguém, porque a gente tem na enfermagem mulheres fortes, tá? Dependente, que foi a luta e conseguiu o respeito. A gente tem hoje o respeito que tem a enfermagem por conta dessa mulher, tá? Então, continuando, tá? Logicamente criou o primeiro ventilador mecânico, tá? Que logicamente é o pulmão de aço, que hoje, tá,
é uma estima, logicamente, nos Estados Unidos, tá? E logicamente hoje a gente tem várias, né, unidades de terapias, né? Aqui no Brasil, logicamente, a gente teve a questão da Ana Nery, tá? Que foi um símbolo da assistência de enfermagem, tá? Lembrando da história, Ana Nery, ela nunca foi enfermeira, ela recebeu o título, tá? Ela recebeu o título, teve logicamente o seu benefício, teve, mas não tanto como a Flores, mas aqui no Brasil ela é chamada primeira enfermeira, tá? Chamada logicamente de mãe brasileira, tá? Que por conta da guerra do Paraguai, ela se tornou um símbolo logicamente para a enfermagem, tá? Então essa foi a história logicamente de construção da UTI, tá? No mundo inteiro, tá? Não é só aqui no nosso país, no mundo inteiro, tá?